aqui, né, seria a comunicação de um CLP com uma remota, tá? Através do protocolo Modbus, certo? Então, aqui eu também peguei, por coincidência, Schneider, tá? E a gente vai ver a parte de configuração. Aí tem o REC, a versão do REC, da fonte, né? Então, até entra um pouco na parte de você configurar um CLP, tá? Parte de CLP. Então, vamos lá. Então, eu tenho o mestre, que vai ser o CLP, né? Eu vou configurar ele, o CLP como mestre. Eu vou ter um escravo remoto aqui, certo? Então, através de um serial 485, né? Eu vou ter essa comunicação com o remoto, tá certo? É mais ou menos aquela mesma comunicação que a gente viu no exemplo anterior, que vocês vão ver melhor no PDF, tá melhor ilustrado lá no PDF do que aqui. Então, vamos lá. Aqui tem alguns avisos, tá? Então, aqui é a configuração. Entra no projeto lá no software, a família do controlador tal, tá certo? Então, aqui eu estou no programa lá que entra através do software. Aqui eu programo várias coisas, né? Eu tenho blocos, funções, eu configuro a parte de hardware, né? Então, eu configuro o bastidor, quantos bastidores vão ter, quantas fontes vão ter, se a fonte vai estar em paralelos, se vai estar em fonte com redundância, quantos processadores, CPU, versão do CPU, se vai ter, né, IHM associado a ele, modos digitais, analógicos, modos de temperatura. Aqui que eu entro nos, né, slaves de comunicação, escravos de comunicação, modos especiais. Aí eu vou configurando, né, cada uma. Então, aqui, só dar um exemplo para vocês, né? Então, primeiro eu configuro no bastidor quantos racks vão ter, né? Quantos slots vão ter nesse bastidor. Então, aqui tem a configuração, tá certo? Vai ter aqui, né, vários slots dentro desse bastidor. Aqui, no caso, eu vou estar usando duas fontes, dois processadores, tá? Normalmente é um standby e outro em funcionamento, tá? Então, aqui configura a parte de hardware, tá? Do CLP, entre outras coisas. Aqui é que a gente entra na parte do, 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 do Modbus. Então, a gente vai configurar a serial, tá? Então, eu vou escolher lá serial A, B, aí eu ponho lá, a porta vai ser o quê? 485, a velocidade, 57.600 bound rate, né? Bound rate é bits por segundo. Tá? Paridade, não vou usar paridade. Data bits, 8 bits, um stop bits, tá certo? E aqui eu vou ter aqui, né? Nesse módulo. Aí eu configuro o módulo de comunicação. Aí eu configuro o módulo de comunicação do Modbus. Tá? Vai ser uma velocidade menor, 9200, start bits, todo esse tipo de coisa. Então aqui é a parte de configuração, tá certo? Então eu vou estar usando o serial B, eu posso estar usando outro serial para uma outra linguagem, eu posso até estar usando para uma outra rede Modbus, tá? Ou posso estar usando até o outro protocolo aqui. Então, aqui tem o processador, esse tipo de coisa, né? Serial que ele está usando. Ó, protocolo, tá? Então, dentro desse serial B vai ter a comunicação, ele vai ser mestre, ele vai estar habilitado, né? True. O timeout, ó, 200 milissegundos, né? O tempo entre frames vai ser 10 milissegundos e quantidade de alarmes. Aqui, então, eu faço aqueles dados de configuração do Modbus, tá? Não de programação. Aí aqui eu começo a definir, né, as estações remotas, né, de 1 a 247, né, esse tipo de coisa. Então eu vou configurando, ela vai ser associada com essa variável, né, esse tipo de coisa aí. Então aqui eu começo na programação como é que se diz, eu ativo o Modbus dentro do meu CLP, tá certo? Então, quando esse SX140 e o SX143, quando eu habilito ele com essas duas variáveis, quer dizer, nas minhas linhas de programação aqui, eu posso usar as variáveis do Modbus e ele vai transportar as informações que tiverem lá, certo? Então, aqui a gente entra na parte mais das variáveis lá, certo? Então, aqui eu preparo, né, eu faço um teste, a partir daí eu liberei a comunicação de Modbus, no caso aqui é com a remota, certo? Para ele mandar informações e trocar informações com a remota. Então, essa é a parte de configuração aí né,
do Modbus num CLP, tá certo? A partir daí, a própria linguagem de programação do CLP que eu vou trabalhar com essas informações, tá certo? Leitura, escrita, né? Então, eu vou programar em bits ou em bytes aí, né? Conforme a gente já viu anteriormente aí, tá? Quando eu faço a configuração da remota, a remota já não é tão sofisticada quanto o CLP. Então, eu vou ter que configurar através de botão. Então, por exemplo, o bound rate, que seria a velocidade, eu vou ter um range aqui já pré-programado. E o endereçamento dele também eu vou programar através desses dois botões aqui, tá certo? Não é tão sofisticado, não vou ter uma comunicação aqui com um programa fora, não, é configurado aqui mesmo, tá? O endereço do equipamento, tá? E a velocidade de comunicação, tá? Então eu ponho lá 0 a 12 é o tens, né? É o decimal, né? E a segunda casa e outra a primeira casa. Então eu vou do 0 ao 127. Eu posso programar aí, né? Esses endereços aí, tá certo? 0 a 129, né? Vai até. Mas ele não acabou não utilizando, né? 128 e 129 ele deixa como indefinidos. Então, ele vai do 0 a 127 aí, tá certo? E o outro é a velocidade, tá? Então, ele tem pré-configurado 19.200, 1.200. Então, quando eu ponho aquela chavinha lá chavinha no 3, então ele vai usar aqui velocidade 3, 4.800 bounds lá, bits por segundo, certo? Aí ele já informa a paridade que ele tem, RTU, paridade par, um stop bits e 8 data bits, tá certo? Já tem pré-definido, então eu não programo, tá certo? Então essa é a parte de configuração, pessoal.